Aprovado. Graças a Deus, irmãos, tudo bem? Pai do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra, e que pela sua misericórdia Ele possa nos usar e falar em primeiro lugar comigo, como já tenho falado também com os irmãos. Amém? Quero convidá-los para a gente já iniciar. Vocês abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 33, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Eu sou ruim de dar tema para a mensagem, mas eu coloquei o tema dessa mensagem de Jacó a Israel, um caráter formado por Deus. Amém? E a gente vai desenvolvendo e vai entendendo o que Deus tem para falar para nós nessa noite. Amém? Todos acharam? Gênesis 33? Diz assim, versículo 1: Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-o sobre o pescoço e o beijou, e eles choraram. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua casa, pelo louvor ministrado, pela oração, que nós cremos no milagre da vida dos enfermos, daqueles que necessitam do Senhor, Pai. E nós te pedimos, Senhor, agora, Senhor, fale conosco através da tua palavra. Usa a minha vida como canal de bênção e fale também comigo, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Esaú e Jacó, eu considero, eu estava pensando em casa, como uma das 3 maiores rixas que teve na Bíblia, né? A gente tem Saul e Davi, a gente tem Mardoqueu e Ramã, e a gente tem Esaú e Jacó. A diferença desses é que essa história termina em final feliz, né? Esaú e Jacó fizeram as pazes. Mardoqueu e Ramã não tinham como. Era o povo de Deus contra o seu inimigo. E Saul e Davi não teve porque Saul não se arrependeu. Preferiu morrer do que se arrepender do seu pecado e se ofertar a Deus. Mas Jacó, ele se arrepende do seu pecado, do seu erro, e ele vai até o seu irmão para pedir perdão, para fazer as pazes, para se reconciliar com ele. E esse trecho eu escolhi para a gente começar a ministração desse trecho, mas eu quero voltar lá no início para a gente entender tudo que Deus fez na vida de Jacó até aquele momento. Jacó, nesse momento, estava com a sua vida transformada, com o seu caráter transformado, com o seu pensamento, com o seu decidido a servir mais a Deus. Mas a história não foi bem assim. A gente conhece a história de Esaú e Jacó, mas é bom a gente voltar no passado para entender como é a história desses dois irmãos, né? A palavra diz que Isaac, quando ele soube da notícia que ia ter os filhos, Deus falou para ele: olha, o menor servirá ao maior. Então tinha parte do princípio que Deus já tinha uma promessa para a vida de Jacó. Né? E aí já começam os ensinamentos para a nossa vida, porque tudo que aconteceu na vida de Jacó, a gente pode trazer para a nossa vida e ver como nós cometemos os mesmos erros que ele, nós vivemos as mesmas experiências que ele, e nós podemos fazer diferente do que ele fez, porque isso a Bíblia deixou para nós é para ensinamento, para que nós aprendamos com os erros e com os acertos dos homens de Deus, para que nós possamos crescer como filhos, como servos, e nos aproximar mais da vontade de Deus para a nossa vida. Deus tinha uma promessa para a vida de Jacó, mas Jacó não esperou a promessa. Ele usurpou da primogenitura do seu irmão e teve que fugir, por isso que o seu irmão queria matá-lo. Ele armou com a sua mãe, a sua mãe armou um plano, ele foi lá, enganou seu pai, recebeu a primogenitura e teve que fugir por isso. E a gente olhando o caráter dos dois irmãos, a gente começa a entender por que Jacó ia agir dessa forma, né? Jacó ele fugiu do seu irmão, ele fugiu depois do seu sogro Labão, a gente vai ver isso aqui depois, até que depois ele vai se encontrar com Esaú e se arrepender. A história diz, e a Bíblia deixa bem claro, que enquanto Esaú ele era um homem caçador, né? ele era um homem de caça, Jacó era um homem mais caseiro. A Bíblia diz que ele era sossegado, a palavra na minha versão diz que ele era sossegado. Tranquilão, boa vida, o queridinho da mamãe, vamos falar a verdade. Jacó, ele era assim. Tanto que você vê na história que foi a sua mãe que o convenceu, que armou o plano tal, e fez com que ele enganasse seu pai. Não que as mães sempre protejam os filhos, tá? Nesse caso, era uma mãe que cuidava do seu filho como um bebezinho até ele ficar na mão
anos e não deixou ele crescer na vida e amadurecer para a vida. Ele foi preservado dos trabalhos, assim eu entendo, meditando na palavra, ele foi preservado dos trabalhos mais duros e ficou em casa enquanto seu irmão saía para caçar, para trabalhar com seu pai, para buscar o alimento, e ele ficava em casa cozinhando com a sua mãe. Aí ele disse que ele habitava em Penas, não gostava de ficar na sombra, gostava de ficar tranquilo. Ele era um cara bem tranquilão, vamos dizer assim. Mas ele foi esperto na hora de roubar a primogenitura do seu irmão. Ele não pensou 2 vezes antes de agir. O que a Bíblia nos ensina aqui? Muitas vezes, e isso é um ensinamento para nós, os nossos filhos, né? Que a gente tem. Às vezes a gente quer preservar os nossos filhos, a gente quer preservar aqueles que a gente ama de um sofrimento, de uma dor, de uma luta, de uma batalha, quando na verdade a gente está impedindo que ele cresça com as experiências que a vida vai trazer para ele. Eu me lembro de uma vez que eu vi, não sei se eu li ou vi em algum lugar, tem um ator de Hollywood que ele foi escrever a sua filha na escola, e os diretores falaram, olha, essa escola aqui é maravilhosa, aqui não tem problema nenhum, inclusive aqui a gente proíbe que tenha bullying, se tiver bullying não tem. Ele falou, não, então eu não quero minha filha nessa escola não. Aí todo mundo ficou espalhado, não, não quero minha filha nessa escola, porque minha filha tem que crescer e aprender que existem pessoas ruins no mundo. Ela não pode crescer numa bolha, achando que tudo é perfeito, que não há mal, que ninguém vai contrariá-la, que tudo vai ser sim para ela. Porque ela vai crescer e se ela não aprender agora, a vida vai punir mais tarde e vai ensinar sem pena. E muitas vezes a gente tem feito isso, e muitos pastores têm feito isso com os seus servos, com seus discípulos, com seus membros na igreja. As igrejas hoje têm pregado só que vitória, têm pregado só que as pessoas serão a menina dos olhos de Deus, e serão vitoriosos, como o pastor Michel de Mendes, serão príncipes e princesas, mas ninguém tem pregado e ensinado que as lutas virão, as dificuldades virão. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais lutas vem, querido. Quanto mais a gente é fiel, mais batalhas vem. Quanto mais a gente ora, mais luta vem. Quanto mais a gente adora, mais luta vem. Quanto mais a gente começa a vir para a igreja, mais problema vem. Por quê? Porque nós somos forjados por Deus e não por o mundo. E Deus nos forja como? Nos mostrando as dificuldades e mostrando que nós podemos ser fortes diante dela. E se Deus nos tratar a pão de ló, na hora que vier a dificuldade, a gente não vai resistir. E com Jacó, ele foi preservado, assim conjecturando e assim interpretando. Você pode discordar de mim e depois ler o texto, Deus pode falar contigo de forma diferente. Mas o que Deus traz para mim foi que Jacó foi preservado de tudo isso. E isso foi um erro não só da sua mãe, mas também do seu pai. Porque o seu pai também não ensinou, não falou, olha, você tem que ser um homem de casa, você vai ser um líder. Você vai ter uma tua família, você vai ter seus servos, você precisa aprender a ser líder, você precisa aprender nas dificuldades, você precisa ir para o campo. Olha, o sol lá fora é muito quente, a noite é muito fria. E se você ficar aqui guardado, no momento que você precisar, você vai sofrer. E a gente tem tentado nos preservar de tudo isso, tentado preservar aqueles que a gente ama disso, e muitos líderes têm feito isso com seus servos, e nós temos, às vezes, feito isso como pais com os nossos filhos. Não é isso que Deus quer. Né? Deus quer que nós ensinamos aos nossos filhos que as batalhas virão, que as lutas virão, que as dificuldades virão, que o não existe, que a porta se fecha algumas vezes, que há obstáculos que precisam ser transpassados, eles não vão se abrir, ninguém vai tirar para você. E é na luta que a gente é fortalecido. E Jacó, ao longo da jornada, ele foi fortalecido e a gente vai chegar lá. Mas nesse momento, o primeiro momento da vida dele, ele fugiu da presença do seu irmão e foi, como a sua mãe orientou, para a casa do seu tio Labão, porque lá ele encontraria refúgio, encontraria abrigo, e lá ele poderia fugir enquanto seu irmão esfriava a cabeça. Se é que será possível diante da coisa que ele fez. Então a gente tem aqui um pouco da característica de Jacó, que era um cara que não foi acostumado com as batalhas, com as lutas, e ele vai ser forjado ao longo da jornada, a gente vai ver aqui agora. Porque a primeira coisa que Jacó fez, ele fugiu da presença do seu irmão e ele foi para a casa do seu tio. E a Bíblia diz que lá ele gostou de uma das filhas de Labão, que era Raquel. E ele falou para o seu tio, olha tio, eu quero casar com Raquel, me dá ela por esposa. E aí Labão falou para ele, olha, você vai trabalhar 7 anos. E durante 7 anos depois que você trabalhar, eu vou tirar ela para o esposo. Só que no dia do casamento, depois de passar de 7 anos, em vez de dar Raquel para Jacó, Labão deu Lia para ele. Ele o enganou, ele passeou com Jacó. E às vezes eu fico pensativo nesse texto, porque eu falei, caramba, Deus,
A primeira coisa que aconteceu com Jacó na terra lá do seu tio, a primeira coisa não, porque foram 7 anos, né? Mas a primeira experiência que Deus fala que ele teve com seu tio foi que ele foi enganado, exatamente como ele enganou seu irmão. A gente chama as pessoas aí no mundo chamam de lei do retorno, né? Mas nós conhecemos como a lei da semeadura. Aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente vai colher. Muitas vezes a gente colhe, como o pastor não fala de pastores, né, do passado, ficavam, não eram disciplinados, e quando eles assumem uma igreja no futuro, ele vai encontrar menos disciplinados. Aquilo que ele semeou, ele vai colher lá na frente. E muitas vezes o que Deus faz, o que Deus estava fazendo na vida de Jacó, a gente vai entender, Deus estava moldando ele. Deus estava mostrando para ele, olha, da mesma maneira como você fez, estão fazendo com você agora. É bom enganar as pessoas? É bom mentir? É bom usurpar? É bom passar a perna? E a Bíblia diz que Jacó, ele deve ter ficado muito chateado, muito revoltado, e ele queria Raquel como esposa, não ia. E Labão falou, não, cara, fica tranquilo. Ele conseguiu encontrar um cara mais lábio do que ele. Não, fica tranquilo, trabalha mais 7 anos para mim, e eu te dou a outra tua esposa para mim. Vai ficar tudo certo, vai ficar tudo perfeito. E aí, Jacó trabalhou mais 7 anos, beleza, conseguiu a esposa. Aí Jacó chegou para o seu tio e falou, olha, tá bom, agora deixa aí, eu estou com a minha família, eu quero poder seguir minha vida, minha terra, conquistar minha terra, minha família. Jacó falou, não, cara, para que tu vai? Fica comigo, aqui você está em casa, fica tudo certo, aqui não tem problema, fica comigo, que aqui você vai se dar bem. E aí vem um outro ensinamento de Deus para nossas vidas, porque às vezes nos mostra que existem momentos que a gente precisa romper com algumas coisas na nossa vida e a gente não vai porque a gente não sabe dizer não. A gente não consegue dizer não para algumas situações. A gente não consegue dizer não para uma oferta tentadora. A gente não consegue dizer não para um pecado que nos bate a porta. A gente não consegue dizer não para uma situação que desagrada a Deus. E a gente sabe que não agrada e a gente continua lá praticando, continua lá acompanhando e continua lá assistindo. Quando Deus não quer que nós estejamos em determinados lugares, falando determinadas coisas e fazendo determinadas coisas. E Jacó já tinha no coração dele de ir embora. Mas quando seu tio chegou e conversou, e jogou aquela lábia nele, ele falou, então tá bom, eu vou ficar. E ele ficou. E a gente vê que Jacó não estava feliz naquele momento, naquela situação, porque ele queria partir. E no segundo momento ele falou, então tudo bem, como é que vai ser o meu salário? E aí o Labão fez um pacto com ele lá, de que as ovelhas, eu não me lembro a ordem, se as ovelhas malhadas seriam de Labão, e as que fossem salpicadas no pelo seriam de Jacó. E Jacó deu um jeito dele lá, de fazer algumas coisas lá, que todas as ovelhas fortes que ele via, que é o pacto da luz, ele fazia lá o ritual dele, com a vara, e as ovelhas nasciam salpicadas. Então todas essas eram de Jacó, e as outras ficavam com Labão, de maneira que as ovelhas mais fortes ficavam com Jacó. E a Bíblia diz que Jacó começou a enriquecer. Ele começou a ter muitas ovelhas, começou a enriquecer, começou a prosperar. E ele começou a observar que agora o semblante do seu tio sogro não estava mais tão feliz com ele. Porque ele começou a prosperar e o lucro que Labão estava tendo com ele já não era mais a mesma coisa. Porque enquanto ele trabalhava para Labão, as ovelhas rendiam, cresceram, e ele mesmo fala para o seu tio, cara, o tempo que eu trabalhei com você, eu fui honesto. Vê como é bom ser honesto, né? Não estava sendo honesto antes. Eu fui honesto, eu não te roubei. Olha, você prosperou, me deixa aí agora. E aí ele não foi. E aí Jacó começou a dar aquele jeito dele lá. E aí ele começou a observar que seu tio não estava mais feliz com ele. E aí ele começou a ouvir uns bochichos entre os servos de que seu tio realmente não estava feliz. Estava muito satisfeito achando que estava sendo passado para trás. O que Jacó fez? Ele fugiu novamente. Ele pegou as suas esposas, contou a história para ela do que ele tinha feito, né, de como Deus tinha prometido as coisas para ele e tal, e a gente vai voltar nesses momentos, e ele fugiu. E depois que ele foge, a Bíblia diz que Labão acordou um certo momento e falou, onde está indo fora? Ele tinha fugido de Labão, foi atrás dele. Só que Jacó não tinha entendido ainda que Deus já tinha falado para Labão, falou, olha, você não vai fazer nada com ele, você não vai falar nem bem nem mal, apenas você vai lá, você vai ter que encontrar com ele, você vai. E quando Jacó, ele encontrou com Jacó, a Bíblia diz que Labão falou, cara, por que você fugiu? Sem antes deixar eu te dar um abraço, sem antes deixar eu despedir das minhas filhas, pegou as coisas na calada da noite e foi embora. Quando eu vejo isso, eu me lembro de
e eu penso no que Jacó fez, eu comecei mais uma vez a pensar de como era o caráter e a personalidade de Jacó. Eu entendi que Jacó era um cara que ele fugia muito de confrontos, ele era muito cara que fugia de conflitos. E quando ele enganou o seu irmão, a primeira coisa que ele podia ter era pedir perdão, talvez ele morresse, mas ele podia pedir perdão, ele podia se arrepender, ele podia dar o feliz dele, mas ele pegou e fugiu. E quando ele percebeu que Labão também estava... Primeiro ele começou com Labão que ele ia embora, Labão deu uma enrolada nele e ele ficou. Depois, quando ele percebeu que o Labão não estava feliz, ele fugiu. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com ele também é que Jacó era um cara difícil e com dificuldade de enfrentar conflitos. Ele não conseguia enfrentar os conflitos do dele. Primeiro conflito ele fugiu, e esse com Labão ele também fugiu. Ele não chegava, ele não conversava, ele não sabia, talvez por saber do pecado dele, do erro que ele tinha cometido, ele achasse que talvez não fosse compreendê-lo. E ele fugiu quando ele podia simplesmente ter chegado contigo e falar, cara, chega, não dá mais, eu vou embora, agora eu estou indo. Porque o Labão não ia fazer nada com ele, não tinha sido desonesto, ele não tinha roubado, não tinha feito nada. Mas ele pegou e fugiu. Então Jacó era um cara acostumado a fugir dos seus conflitos. E muitas vezes a gente ensina a nossa vida, né? A gente foge dos conflitos. Principalmente quando é Deus que fala com a gente. Quando Deus nos tem uma promessa, quando Deus nos tem um chamado, quando Deus nos chama para uma correção, quando Deus nos mostra que estamos no caminho errado, nós procuramos fugir dos conflitos. A gente finge que não está ouvindo Deus falar, a gente finge que não está acontecendo nada, e a gente tenta seguir a nossa vida de maneira como se Deus não fosse agir em algum momento. Mas chega um momento que Deus age, e foi o que aconteceu com Jacó. Ele teve que encarar o seu tio, porque ele foi até ele e falou, cara, por que você não deixou eu me despedir das minhas filhas, tal. Ele falou, não, porque não sei o que, não sei. E aí acabou que eles fizeram umas pazes e ele conseguiu resolver a situação. Mas ele era um cara de personalidade muito fraca, eu entendo assim, e ele era um cara de caráter duvidoso, ele não conseguia conversar. Já viu que as pessoas às vezes não olham nos olhos da pessoa? Tem gente que, eu tenho um cliente aqui na empresa, a gente faz reunião com ele toda sexta-feira. Ele é lá de São Paulo. Pensa num cara bruto, grosso, ignorante, estúpido, que xinga os próprios funcionários dele e fala com todo mundo como se fosse todo mundo um idiota. E aí eu comecei a observar, e eu já falou, cara, pode observar que quando ele está falando, ele não olha para a câmera para falar, ele fica andando de um lado para o outro. Aí o meu chefe falou, não, eu já vi com ele. Ele é um cara que não olha nos olhos, ele é um cara que não consegue conversar contigo e olhar. Porque tem pessoas que querem se sobrepor pela sua posição, porque ele é o dono de uma empresa, e começa a gritar, achando que as pessoas vão ouvir. Mas ao mesmo lado, do mesmo tempo, existem pessoas também que são fragilizadas, que são traumatizadas, que também agem da mesma maneira. Você já conversou com alguém que está abatido, que está sofrendo, que está caído, a pessoa tem semblante baixo, ela não consegue olhar, ela não consegue encarar as pessoas de frente, porque ela se acha inferior, porque errou, porque pecou. E existe Jacó. Jacó, eu entendo que ele era um cara que tipo assim, cara, eu estou errado nessa vida, eu estou tentando dar um jeito na minha vida, eu estou tentando consertar a minha vida, e eu não consigo. Sempre acontece um problema, sempre acontece alguma coisa, agora eu tenho que fugir de novo. Eu vejo Jacó como um cara assim, meio perdido, que não conseguia parar para conversar com as pessoas, um cara que Deus era na vida dele, mas ele não conseguia parar e definir a vida dele, o rumo que ele queria tomar. Ele já estava perdido. Por mais que ele já tivesse tendo uma experiência com Deus, porque antes de encontrar com seu tio, tinha aquele sonho das escadas que desciam, os anjos subiam, Deus tinha liberado a promessa para ele sabia que Deus era com ele fala isso para as esposas dele quando ele foge, mas eu vejo Jacó até esse momento como alguém que ainda meio perdido, como alguém que ainda não sabe o lugar que ele ocupa no mundo, como alguém que ainda está procurando uma razão e uma missão na sua vida. E aí, ele continua a sua jornada. E é legal que depois que ele resolve esse problema com Labão, a Bíblia diz que ele tem uma visão de anjos e tal, e ele diz, olha, esse lugar é o acampamento de Deus. E aí depois dessa situação, ele decide encontrar o seu irmão. Eu acho que é nesse momento da vida dele que Jacó para e pensa, chegou o momento de eu consertar a minha vida, eu preciso consertar o erro que eu cometi, porque senão eu não vou conseguir prosseguir. E aí ele vai e manda mensageiros até o seu irmão, para que o seu irmão o encontre. E aí chega no texto que a gente leu de Gênesis 33, onde ele diz que ele vai ao encontro do seu irmão.
Mas voltando à personalidade dele, se você ler o texto, você vê que a Bíblia diz que Jacó, enquanto seu irmão vinha à distância, ele se inclinou por terra 7 vezes. E quando o seu irmão chega até ele, você não vê Jacó pedindo perdão ao seu irmão. Você não vê ele dizer assim, irmão, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu errei, me perdoa. A Bíblia diz que Esaú correu até ele e o perdoou. Esaú correu até ele, o abraçou e a Bíblia diz que os dois choraram. Não houve uma palavra nem de pedido de perdão de Jacó, e nem uma palavra dizendo de Esaú, olha, eu te perdoo, tal, enfim. A gente sabe que houve perdão, a gente entende que houve perdão, eles conversaram, Jacó ofereceu presentes a Esaú não quis aceitar, depois aceitou e tal. Eles fizeram realmente as pazes, eles realmente se reconciliaram. Mas você vê que não precisou Jacó pedir perdão. Primeiro, ele tinha essa dificuldade no tempo de se abrir, de se expressar, de falar. E ao mesmo tempo a Bíblia mostra que Esaú, ao contrário do que ele pensava, que ele fosse morrer, tanto que deixou os seus servos, seus filhos para trás, Esaú correu até ele e o abraçou. Muitas vezes a cura, ela vem, e a libertação, ela vem na nossa vida à medida que a gente toma uma decisão, querido. Às vezes a gente comete um erro, a gente comete uma falha, ou às vezes a gente muda o percurso na nossa vida, a gente precisa voltar. E a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou falar? A Bíblia nos mostra através de Jacó que Deus só quer que a gente tome uma atitude. Você errou, se afastou da cara de Deus, simplesmente volte. Você tropeçou, caiu, pecou, simplesmente volte. Deixe que Deus fale contigo, deixe que Deus trate com você, deixe que Deus molde você da maneira que Ele quer que você seja moldado. Muitas vezes a gente fica procurando caminhos para fazer as coisas para Deus, quando Deus só quer que a gente venha, Deus só quer que a gente se apresente, Deus só quer que a gente diga, Senhor, eis-me aqui. Eu acho legal essa atitude de Jacó, porque depois que ele chegou nesse momento da vida dele, e a Bíblia não mostra nenhum diálogo. Por isso que eu comecei a pensar sobre isso, porque a Bíblia não mostra nenhum diálogo sobre Jacó falando sobre ele, sobre como ele pensava, como ele via a vida. A Bíblia só mostra Jacó fugindo e entrando em conflitos até que ele se reencontra com o seu irmão. E nem quando ele se encontra com o seu irmão, ele abre o seu coração e ele fala. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é tão generoso, tão misericordioso, que ele não precisou de falar nada. Porque Deus já estava cuidando do coração dele, Deus já estava moldando o coração de Jacó, Deus já estava tratando o coração dele para que ele fosse pai de nações, como Deus tinha prometido ele lá atrás. Ele não estava pronto ainda. Como muitas vezes nós não estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Existem promessas que Deus tem, pode ter, de repente tem na tua vida ontem, talvez tenha promessa que tenha 10 anos que ele fez, que ele não vai cumprir. Que talvez ou você não esteja pronto, ou porque simplesmente não seja ainda o tempo dele manifestar na sua vida. Mas tudo que Deus quer que você faça, que você tome uma atitude, saia do seu local e faça o que você tem que fazer. Eu me esqueço como uma vez a pastora Sandra gerou uma promessa para mim, para a gente morava aqui na Itativa, ela falou, André, sai da tua casa. Sabe, né? Ela falou, sai do lado onde você mora, que Deus vai fazer você prosperar e você vai fluir, você vai voar. E aí eu ficava lá tentando fazer obra, pegando empréstimo no banco, a casa na careca, a gente não conseguia fazer nada. Até que um dia eu viajei a trabalho, foi em dezembro de 2013, se eu não me engano. Dezembro, novembro. Caiu um temporal no Rio de Janeiro, encheu de água lá, estragou as coisas que a gente tinha tudo. E aí a gente foi morar na casa do meu sogro na frente, nesse meio tempo a gente começou a procurar um imóvel, o pastor Antônio me acompanhou, a gente comprou um imóvel lá no Cobaça, a gente estava olhando e conseguimos comprar pela casa, e estamos lá até hoje. Mas enquanto não aconteceu nada para sair, talvez se eu tivesse tido aquela enchente, tivesse morando lá até hoje. Tentando remendar a casa com o dedo de ouro, não conseguiu. Nesse caso não foi nem por minha atitude, foi Deus que morreu. Mas muitas vezes a gente pode tomar essa atitude, muitas vezes você pode tomar atitude. Deus prometeu, Deus falou para você, faça isso. Faz, querido. Olha, você move nessa direção que eu vou te abençoar. Vai. Não ir atrás de profetada não, porque tem muita gente, como o pastor tem ensinado, largando emprego, dizendo que vai ser chefe, quando Deus não chamou ele para ser chefe. Deus chamou para ser líder, para ser um bom funcionário, para ser um bom pai, um bom servo, um bom discípulo, mas talvez não para ser um empresário dono de uma empresa, mas para você ser líder onde você estiver, no cargo que você estiver, fazendo o que você estiver. Mas ouça a voz de Deus.
Entenda o que Deus está fazendo na sua vida. Entenda que Ele tem uma promessa. Entenda que Ele tem um propósito para você. Entenda qual é esse propósito. Busque em Deus uma direção para que você possa andar correto sobre a terra e fazer a vontade de Deus. Jacó estava começando a entender o propósito de Deus na vida dele. Aliás, nesse momento com Esaú, ele já tinha entendido. O que aconteceu uma experiência com Deus, a gente vai falar mais à frente. Que fez ele mudar. A partir do momento que ele decidiu encontrar com seu irmão, e ele despediu os seus familiares para trás, porque ele talvez ainda não acreditasse no que Deus ia fazer, ele teve uma experiência com Deus que foi quando ele lutou com o anjo de Deus. Ele diz que ele lutou a madrugada inteira, pela manhã, pela noite toda e pela manhã. O anjo queria partir, ele falou, não vou deixar enquanto você não me abençoar. E aí o anjo falou, então tá bom, eu te abençoo, mas toma aqui para você nunca mais se esquecer do que Deus fez na tua vida. E a partir de hoje você não chamará mais Jacó, te chamará Israel. Ele teve uma experiência com Deus que mudou a vida dele. E teve mais uma outra situação diante dessa luta com Deus que me fez também pensar sobre Jacó. Jacó ele tinha medo dos homens, ele fugiu do seu irmão, ele fugiu do seu tio. Vocês já repararam que ele tinha medo dos homens, mas ele lutou com o anjo de Deus? Quantas vezes na nossa vida, mais um aprendizado para nós, quantas vezes na nossa vida a gente desagrada tanto a Deus para agradar os homens? Quantas vezes na nossa vida a gente tem tanto medo de perder uma amizade, de perder um emprego, de perder qualquer tipo de situação material, a gente desagrada a Deus. Naquilo que Deus quer que a gente seja correto. Não foi o caso de Jacó, porque Jacó, eu acho que ele acordou de um anjo, lutou com o anjo e tal, foi uma situação que ele não esperava, não foi algo pensado, propositado. Mas ele fez pensar, ele fugiu tanto dos homens, e quando ele teve com o anjo de Deus, que muitas vezes na Bíblia a gente fala, e a gente vê que as pessoas que encontravam com Deus já diziam, ai meu Deus, porque eu vou florescer, porque eu vi a Deus. Os pais de Sansão, quando viram o anjo que liberou a promessa, falaram, meu Deus, a gente vai morrer. É engraçado que eles falam, poxa, se eu estou te liberando a promessa, como é que tu vai morrer, meu filho? Eu não vai morrer, não, fica tranquilo. Mas as pessoas, elas pensavam e imaginavam que iam oferecer quando elas viam a Deus. O próprio Moisés, Deus falou, olha, você salva a de passagem, porque se você viver, você vai morrer, você vai perecer. E Jacó, ele lutou, a Bíblia diz que ele lutou com Deus, porque o anjo de Deus, ele era a representação de Deus na terra. E ele, com tanto medo dos homens, fugindo do seu tio, fugindo do seu irmão, durante muito tempo, a partir do momento que ele decidiu, e ele viu o anjo de Deus, que ele lutou. E eu acho que nesse momento ele passou por meu Deus. Eu tenho um Deus poderoso que libera promessas na minha vida, que tem misericórdia de mim. Não há nada mais que eu possa temer. Não há mais nada que possa me impedir. Eu tenho um Deus de promessas, eu tenho um Deus fiel, eu tenho um Deus que abre portas, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que liberta, eu tenho um Deus que abençoa, eu tenho um Deus que cria laços, eu tenho um Deus que abre portas. Eu não tenho um homem que possa me impedir de fazer a vontade dele. Muitas vezes na nossa vida a gente foge dos homens, foge na medida que a gente tenta não desagradá-los, a gente tenta traçar amizades, laços que desagradam a Deus, porque a gente tem medo de ofender uma pessoa, porque a gente tem medo de desagradar certo grupo de pessoas, e a gente desagrada a Deus. A gente estava compartilhando no grupo do louvor, né, a menina que disse que conheceu o carnaval, que ela não gostava do carnaval, porque agora alguns amigos apresentaram ela no carnaval e agora ela vai cantar. A menina que cantava, que adorava a Deus, tem vídeos dela mostrando em diversos lugares, até fora do país. Mas ela não quis desagradar o mundo. Ela está desagradando a Deus. Ela não tem medo de lutar ela não tem medo de lutar com Deus. Ela não tem medo de desagradar a vontade de Deus. Ela não tem medo ela não para pensar que o que ela está fazendo, ela está fugindo totalmente da vontade de Deus. E está caindo num mundo de lascívia, de pecado, de perdição, de traição. Que todo mundo conhece. Não é novidade nenhuma do lugar que ela está, que não vai levá-la para perto da vontade de Deus, que não vai levar ela para perto da presença de Deus. Está levando ela para a perdição, para o pecado, para a morte, para a dor. E quando ela estiver lá bem destruída, caída e perdida, porque se houver propósito de Deus na vida dela, isso vai acontecer para que ela volte, ela vai ver que aqueles que chamaram, que abraçaram, que acariciaram, vão abandoná-la no primeiro momento que ela cair. E quando o homem cai, é Deus que levanta, não é outro homem que levanta. É Deus que levanta. E eu pensei sobre isso, porque Jacó ficou fugindo de encarar a verdade com os homens, mas ele não teve medo de encarar a Deus, fazendo um paradoxo nisso aí.
Mas essa foi uma experiência que Deus teve na vida dele. Para que ele fosse moldado no seu caráter. Para que quando ele chegasse diante do seu irmão, porque ele precisava voltar ao erro original dele, consertar aquilo que ele fez. Eu também parava para pensar em casa e falava, meu Deus, como Deus usa as pessoas tortas, né, as pessoas erradas, como Deus usa as pessoas que falham, como Deus usa as pessoas que são pecadoras para mostrar a glória dele sobre a terra. Deus nunca pegou pessoas perfeitas, Deus nunca pegou os melhores, os mais sábios, os mais inteligentes, os mais preparados. O mais preparado que ele pegou, ele derrubou e foi Paulo. O mais preparado, o mais sábio, o mais inteligente, o perseguidor passou a ser perseguido. Porque Deus muda o caráter do homem, Deus muda a história do homem à medida que ele se aproxima de Deus. E à medida que Jacó continuava fugindo, ele estava longe da vontade de Deus. Mas a partir do momento que ele passou a encarar os seus problemas, passou a encarar a realidade da sua vida, ele começou a se aproximar de Deus, Deus começou a mover na vida dele de maneira sobrenatural. E à medida que a gente passar a encarar a nossa vida, os nossos problemas, os nossos conflitos, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente entregar tudo na mão de Deus e dizer, Senhor, esse aqui sou eu, esse aqui é o teu servo, cheio de pecados, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de lutas, cheio de problemas, mas que o Senhor conhece mais do que qualquer um. Usa-me para a tua glória. Faça isso na tua vida, porque você vai ver a mão de Deus se movendo a teu favor. Enquanto a gente continuar fugindo como Jacó fugiu, quando a gente continuar correndo como Jacó fugiu, a gente vai continuar indo para longe da presença de Deus. E não é Deus que se afasta de nós, é a gente que se afasta da presença de Deus. Continuando, para chegar nesse ponto de Jacó encontrar com Esaú, pedir perdão ao seu irmão, se reconciliar, eu lendo, meditando na palavra de Deus, eu consegui, todos nós conhecemos essas passagens, mas Jacó teve 4 experiências com Deus que moldaram a sua vida, para que ele fosse um novo homem, e deixar de ser Jacó e passasse a ser Israel. Eu cheguei a falar algumas coisas aqui, eu pedi ao Antônio para me ajudar com a transferência, se ele colocou. A primeira experiência que Deus teve com Deus foi Betel. Foi a experiência que ele estava dormindo e ele teve um sonho onde ele viu os anjos subindo e descendo. E ele ouviu a voz de Deus dizendo, olha, tu é um céu, eu vou te abençoar, tu será paz de muitas nações, e serei contigo onde quer que tu andares. Jacó acordou daquele sonho e falou, meu Deus, esse lugar não é nenhum outro lugar senão a casa de Deus. E ele chamou aquele lugar de Betel. Foi a primeira experiência que Jacó teve com Deus. Por que eu separei em 4 etapas? Porque Betel é a nossa primeira experiência com Deus. É a nossa conversão. É o momento que Deus fala conosco. Que Deus nos chama por um novo nome. Que Ele nos sela com o seu Espírito Santo. E Ele nos transforma numa nova pessoa. Mas a gente continua ainda caminhando na nossa vida. Muitas vezes, esses 4 passos eles são automáticos na vida de algumas pessoas. Mas algumas pessoas passam por processos como Jacó passou. A primeira experiência que ele teve foi Betel, a casa de Deus. Ele recebeu a promessa, ele guardou a promessa, mas ele continuou seguindo a vida dele. Ele não parou mais para ouvir a voz de Deus. Ele sabia que tinha promessa, ele reivindicou essa promessa diante de Labão, porque ele falou, olha, Deus tem me abençoado, Deus tem a promessa para mim. Mas ele não saiu da casa de Labão quando ele já era para ter saído. Porque, às vezes, Deus não vai falar com você assim, Tiago, sai daí. Às vezes vai falar no teu coração, vai te trazer a vontade de fazer determinada coisa, de falar com alguém, de ir a algum lugar. Porque é sempre o Espírito Santo que fala. Nem sempre vai chegar e falar, meu filho, não vai na padaria não, porque Deus vai te dar um sentimento. Ele vai falar no teu coração. Deus já estava movendo o coração de Jacó, e ele ficou mais 6 anos com Labão. Porque a Bíblia fala que foram 20 anos de separação de Esaú e Jacó. 7 por uma esposa, mais 7 por outra esposa, 14, mais 6 anos ele ficou trabalhando com Labão, atrasando o processo de Deus para a vida dele. Então, o primeiro momento é Betel. Deus fala conosco, Deus nos move, Deus nos cela, Deus nos traz para uma nova vida, mas a gente ainda continua com alguns erros do passado. Alguns são libertos automaticamente. O pastor fala que quando se converteu, parou com tudo, com futebol, com bebida, com farra, com palavrões, com tudo. Algumas pessoas ainda continuam cometendo alguns erros. Algumas pessoas ainda querem guardar alguns viciozinhos dentro de si, alguns pecados dentro de si, e não deixa Deus fazer a limpeza total. A segunda experiência que Jacó teve com Deus foi em Manaim.
Depois que ele se separou de Labão, ele se despediu, resolveu a situação para ir embora. A Bíblia diz que ele passou num lugar e encontrou, os anjos de Deus encontraram com ele. A Bíblia não dá muita explicação sobre isso, só diz que os anjos de Deus encontraram com ele. Ele olhou e falou: olha, esse lugar não é outro senão um acampamento de Deus. E eu gosto de falar de Manaim como lugar de sinais, de maravilhas, de visões, de curas. Que são situações que a gente vive na nossa vida. Situação onde a gente está dentro da casa de Deus, a gente vê, a gente se maravilha, a gente chora, a gente vê pessoas sendo curadas, a gente tem visões, a gente tem revelações, a gente vê Deus se movendo, mas ainda assim a gente não está no lugar que Deus quer para a nossa vida. Eu não vou esquecer também uma vez que a gente estava aqui, acho que era o Ministério do Louvor que estava ensaiando, o Ministério de Dança aqui, e a pastora orou com um rapaz lá dentro, que ele tinha a mão quebrada, não conseguia segurar nem um braço direito, e a pastora chamou a gente para testemunhar, foi curado, pegou um vaso gigante assim, que tinha de barro, totalmente curado. Milagre aconteceu. Ele falou: não, porque a partir de agora eu vou servir a Deus, eu serei fiel. Ele não apareceu na igreja uma vez, nem para agradecer. Ele viveu uma Manaim na vida dele. Ele viveu os sinais, ele viu os anjos de Deus, ele viu a cura, ele viu milagres se manifestando na vida dele. Mas ainda assim ele não foi na presença de Deus. Ainda assim ele não se converteu, ainda assim ele não reconheceu. E tiveram pessoas aqui que deram testemunhos que agora eu vou servir, porque Deus abriu uma porta. Teve um que o pastor falou: querido, não faça promessa que você não pode cumprir. Você lembra que você falou? E aí também aconteceu que não voltar mais. Na verdade o pastor não falou assim não, tá? O pastor falou: olha gente, eu vou te dar uma promessa, pensa bem, porque às vezes é muito difícil. E às vezes a gente se empolga quando Deus faz alguma coisa assim. Não, porque a partir de hoje eu nunca mais. Amanhã a gente está fazendo de novo. A gente sai do culto prometendo as coisas para Deus e amanhã a gente faz de novo. É Manaim, a gente vê esse sinal, a gente sai do culto maravilhado, louvor foi uma bênção. Deus falou comigo na palavra, a gente vai para casa feliz. Quando acorda de manhã os problemas vêm e a gente se esquece do que Deus prometeu no domingo. E vai ter que ser alimentado só no domingo, porque a gente não para ler a Bíblia, a gente não para para ouvir um louvor, a gente não para orar. A gente só vive de Manaim em Manaim, vendo os anjos de Deus passando e se maravilhando e dando nome para as coisas. Agora sim, a terceira experiência com Deus de Jacó foi em Peniel. Foi a experiência com o anjo. Foi a experiência que ele estava com medo de encontrar com seu irmão. Eu pensando sobre Jacó, por tudo que eu falei dele, eu imagino que ele falou assim: não, ele estava em Manaim, ele viu os anjos de Deus e falou: quer saber? Vamos encontrar com o meu irmão, vou lá fazer as pazes com ele. Só que depois ele se deu conta do perigo que ele estava correndo. Ele falou: quer saber? A minha serva fica aqui, a minha esposa Lia fica aqui, e minha esposa Raquel fica lá atrás, porque o filho dele era José, né? Então fica por último. Fica aqui. Porque ele estava com medo de morrer. Ele tomou a decisão, acho que na base da emoção, ele pensou: meu Deus, e agora? Toma uma enrascada. E aí ele foi encontrar com Jacó. Mas só que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, tão tremendo, que Deus se encontrou com ele na noite anterior. E foi quando ele teve aquela luta tremenda, maravilhosa com Deus. Que ele lutou, passou a noite buscando a promessa de Deus. Deus falou: olha, então tá bom, eu vou te abençoar. A partir de hoje, seu nome não será Jacó, será Israel. Ele foi tocado por Deus. É esse momento que a gente sente a presença de Deus falando no nosso coração, onde a palavra de, se eu não me engano, não sei se é a 1 Pedro me corrige, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não chama de ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir as intenções e os pensamentos do coração. É nessa hora que a palavra de Deus rasga o nosso coração. É nessa hora que Deus fala conosco que não tem para onde correr. Ou a gente muda de vida ou a gente perece. Ou Jacó mudava de vida ou ele morria para o seu irmão. Ou ele recebia um novo nome, ele mudava a sua história, ou ele ia perecer no dia seguinte. E aí ele teve aquela experiência com Deus, e Deus tocou nele. E aí ele foi provar com seu irmão e o milagre aconteceu. Ele pôde ver a glória de Deus. Ele pôde perceber o quanto Deus era maravilhoso. E aí ele passou a se corrigir e tentar andar com Deus de maneira correta. Mas ainda não era o final de tudo. Você já mudou a sua vida, você já foi tocado por Deus, você já está andando na presença de Deus, você já está fazendo as coisas que Deus quer que você faça. Mas a palavra de Deus diz que Jacó, depois que ele se encontrou com Esaú, eles se separaram. E Jacó foi para um lugar chamado Siquém. Em Siquém, um rapaz da cidade, ele gostou de uma das filhas de Jacó. E ele namorou com ela, dormiu com ela.
Mas parece que o rapaz era de boa família, foi conversar com o Jacó, com os pais, levou o pai para conversar, olha, a gente quer casar com a sua filha e tal. E aí Jacó reuniu a família, perguntou, não, se vocês se circuncidarem, se vocês servirem o mesmo Deus que a gente vai conceder ela se não casar. Só que a Bíblia diz que na primeira noite, os filhos de Jacó invadiram a cidade e mataram todos os homens daquela cidade. Houve um genocídio, uma chacina naquela cidade. E Jacó falou, meu Deus, o que vocês estão fazendo agora? Você tem que andar peregrino, fugitivo sobre a terra pelo mal que vocês fizeram. Acontece que quando isso aconteceu, a Bíblia fala que ainda havia alguns deuses estranhos no meio do povo. Ainda havia alguns deuses estranhos entre os servos. Eu não me lembro se eram os deuses que a esposa dele roubou lá do seu pai. E ela escondeu quando Labão foi buscar, porque quando Labão foi buscar, ele foi conversar com Jacó e falou, olha, eu não quero nada de você, só quero que você devolva os meus deuses. Ele tinha algumas estátuas de adoração, alguns deuses estranhos que ele adorava. E ele diz que ele escondeu entre as coisas, na hora que o pai foi procurar, ela voltou embaixo e sentou em cima para que ele não achasse. E por mais que Jacó ainda já estivesse na presença de Deus, já estivesse adorando a Deus, já estivesse firme na presença de Deus, ainda havia pecado oculto dentro da sua terra, dentro do seu arraial, que precisava ser extirpado. Eu me lembro dos ensinamentos que nós tivemos um ano atrás sobre iniquidade que a pastora falou aqui. Existem pecados, eu não vou querer fazer nenhuma teologia aqui, mas existem algumas coisas na nossa vida que nós trazemos do nosso passado. E muitas vezes essas coisas ficam ainda na nossa vida sem que a gente perceba. Falhas, erros, vícios que a gente ainda tem que precisam ser corrigidos. Por mais que a gente tenha já passado por Peniel, já tenha tido uma mudança de vida, e agora a gente esteja firme na presença de Deus, a gente precisa fazer um raio-x na nossa vida e dizer, Senhor, eu quero ser perfeito diante do Senhor. Eu quero estar limpo diante do Senhor. Eu não quero ter deuses estranhos. Eu não quero estar adorando deuses estranhos ainda dentro da minha vida. Porque muitas vezes a gente é fiel a Deus, a gente já tem uma adoração por um clube de futebol, a gente já tem uma adoração por um filho, por uma filha, por um esposo. Às vezes já tem uma adoração por um amigo, a gente tem uma adoração pelo nosso trabalho. Muitas vezes a gente adora aquilo que a gente tem, um carro, uma casa. A gente não pode perder nada, tudo para a gente é precioso. Quando Deus quer nos libertar de tudo isso. Eu estava ouvindo um testemunho de uma menina também que é ministra de louvor, ela faz alguma administração de jovens, ela falou que ela estava recém-casada e a casa dela, no condomínio que ela morava atrás, era um bosque, começou a pegar fogo, o fogo começou a gastar na casa dela. E aí ela começou a ficar preocupada, tirar os bichos que ela tinha papagaio, cachorro, gato. E aí alguém falou para ela, olha só, pega o que você tem de mais importante, porque a casa vai pegar fogo. Ela falou, meu Deus, o que eu tenho de mais importante? Ela começou a pensar nas fotos que ela tinha na infância, nas fotos que ela tinha com a mãe, quando a mãe era viva, que tinha falecido há poucos meses, nas fotos do casamento, tudo que ela tinha de precioso. E ela começou a pensar naquilo ali, ela falou, não, o que eu tenho mais precioso é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, ela diz que ela começou a orar, porque ela falou, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, o que tiver que acontecer vai ter, eu não posso perder a tua presença. Ela diz que o fogo começou a diminuir, o fogo não alcançou a casa dela. Porque à medida que a gente se desprende daquilo que nos impede de adorar a Deus, que a gente se desprende daquilo que nos prende e nos amarra ainda longe da presença de Deus, Deus nos liberta e nos tira de Peniel e nos leva de volta para Betel. Betel é o lugar onde nós nunca deveríamos pensar ali. Depois que acontecem essas coisas, que Deus fala com Jacó, ele percebe que ainda tinha deuses estranhos, ele faz uma limpeza na casa dele. A Bíblia diz que Deus fala, olha, agora você volta para Betel e edifica para mim um altar. Eu já mencionei isso aqui uma vez, na quinta-feira. A primeira vez que Jacó teve em Betel, a Bíblia diz que ele teve aquela experiência dos homens de Deus subindo descendo, Deus falou com ele. A Bíblia diz que ele edificou uma coluna. E agora Deus manda ele voltar para edificar um altar. E eu lembro que eu pensei outra vez, porque a coluna, quando os homens edificavam uma coluna para Deus, eles edificavam como se fosse um memorial, como algo que Deus falou para eles em determinado momento da vida deles, eles edificavam uma coluna e deixavam ali. Era um memorial. Mas quando você edifica um altar, ele é permanente. Porque altar é lugar de adoração. Coluna você edifica. Você pode voltar na Bíblia e ler que Jacó edificou um altar na primeira vez, na segunda Deus manda ele voltar para edificar um altar.
Porque Deus não quer que você viva de coluna em coluna memorial, lembrando do que Deus fez na tua vida. Deus quer que você edifique um altar no teu coração para que você viva de adoração e adoração, para que o Espírito Santo flua, para que, segundo a palavra de Deus, que rios de água viva fluam no seu interior. Foi isso que Deus prometeu. Deus não prometeu que de vez em quando você vai ser ousado, que de vez em quando você vai pregar, que de vez em quando você vai ministrar sobre uma pessoa, que de vez em quando você vai evangelizar e essa pessoa vai se converter, que de vez em quando você vai orar e a pessoa vai se curar. Não, Deus diz que você fluirá como um rio, rios de água viva fluirão no seu interior. Então Deus não te chamou para Betel para edificar uma coluna. Deus te chamou para voltar a Betel hoje, edificar um altar na presença dele, no seu coração, para que ele reine e que ele seja adorado verdadeiramente. Betel é lugar de permanência, é lugar de altar, é lugar de Israel. Não mais Jacó, não mais alguém inconstante, não mais alguém que não encara seus problemas, não mais alguém que tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, não um lugar de alguém que tem dificuldade de enfrentar os seus conflitos, mas um lugar de alguém chamado Israel, o homem que luta com Deus, o príncipe, aquele que encara, aquele que luta, aquele que põe Deus em primeiro lugar na sua vida, aquele que entende que tem uma promessa. A gente cantou muitos anos aqui que nós temos a marca da promessa, mas essa marca tem que ser visível não para nós, mas para aqueles que estão lá fora. Aqueles que vão olhar, caramba, há algo diferente naquele lugar, há algo diferente naquela pessoa. Eu preciso saber o que ele tem. Eu preciso saber por que ele sorri mesmo nas dificuldades. Eu preciso saber por que todo domingo eu sei que ele tem problema, que ele tem dívida, que ele está com problemas, que às vezes está até doente, mas ele pega a vida dele, ele vai para a igreja todo domingo feliz. E ele volta, ele dá bom dia, ele dá boa noite, ele nos abençoa. É isso que move o coração das pessoas. Quando a gente sai e volta para Betel, o lugar, para a casa de Deus, o lugar de adoração. Deus tinha chamado Jacó desde o início. Cara, eu quero ter promessa para a tua vida. Você vai ser pai de nações. Fica na minha presença. Não saia da minha presença. De certa forma, a gente vê que ele não saiu, mas de certa forma também ele não entrou. Ele ficou numa encruzilhada, ele não sabia se ele servia a Deus ou se ele ficava com seu sogro, com seu tio. Ele não sabia se ele voltava para pedir perdão ao seu irmão ou se ele continuava fazendo as suas tarefas. No momento que ele teve um encontro com Deus tocou nele, a sua vida começou a mudar. Foi o caráter dele sendo moldado por Deus ao longo da jornada. Foram 20 anos, desde ele ter usurpado da primogenitura do seu irmão, até agora ele ser chamado de Israel. Porque quando Deus chama ele para Betel novamente, Deus reforça o céu novamente o nome dele. Porque agora você será chamado Israel. A Bíblia diz que novamente ele edificou um altar e um memorial. Ele jogou óleo e ungiu. Mas ele já tinha edificado um altar. Ele podia ter um memorial agora, porque ele já tinha um lugar de adoração. Você precisa voltar a Betel. Eu preciso voltar a Betel. Nós precisamos voltar a Betel. É o lugar da nossa adoração. É o lugar onde nós encontramos Deus a primeira vez. E nós ficamos maravilhados. E nada mais importava do que a presença de Deus. A gente acordava querendo louvar, a gente acordava querendo adorar, a gente saía na rua falando com Deus igual um maluco, a gente pegava o carro para dirigir, a gente falava com Deus, a gente não precisava formalizar orações, porque a gente estava o tempo todo falando com Deus. Senhor, eu vou ali, Senhor, eu vou fazer aquilo, Senhor, eu cometi esse erro, Senhor, eu devia ter feito daquele jeito, Senhor, me perdoa. A gente precisa voltar a dentro e parar de formalizar, e parar de ritualizar a nossa adoração, e parar de rotineirizar, não sei se a palavra é essa, de fazer a nossa vida cristã como uma religião rotineira, mas passar a viver aquilo que Deus quer para a gente na sua plenitude. Voltar a Betel, o lugar de permanência, onde a gente nunca devia ter saído. Para finalizar, concluindo, tudo que Jacó viveu. Porque depois que ele edifica o altar, depois que ele recebe a promessa de Deus de ser chamado de Israel, ele volta. A história de Jacó praticamente aqui em Gênesis, ele deixa de ser o protagonista. E ela se volta para o seu filho José. Porque Deus já havia cumprido o propósito dele na vida de Jacó. Não que ele tivesse morrido naquele momento, não que ele morresse naquele momento. Mas Deus já disse, agora você está pronto para ser pai de nações. Agora você está pronto
para seguir o propósito de Deus na tua vida. Se você olhar aqui no capítulo 35, termina essa história, vem a genealogia de Esaú, dos descendentes de Esaú, e começa a função de José. A história passa para o seu filho agora. A gente precisa criar um legado na nossa vida. Deixar um legado, né? Porque um dia nós vamos ficar, se Jesus não voltar antes, nós vamos ficar, o legado vai ficar para os nossos filhos, para aqueles que não têm filhos, para os seus discípulos, aqueles a quem você pregar a palavra, aqueles a quem você ensinar, as pessoas que vão ouvir de você da palavra de Deus, e vão ficar amanhã para pregar, para adorar, para buscar. Quando os homens de Deus oravam, eles oravam ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A gente canta, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus. Eles foram os patriarcas. Isaac não deu muito problema, não deu muita dificuldade para Deus. Abraão também não deu. Tiveram seus problemas, não foram perfeitos. Jacó foi mais problemático um pouquinho, como todos nós somos. Cada um de nós é sua maneira. Cada um de nós aqui pode se identificar com uma falha, com um erro, uma dificuldade que Jacó teve na sua vida. Isso não fez dele um cara mau, um bandido, um merecedor da morte, do castigo eterno. Não, só fez dele um homem comum que precisava ser tratado por Deus como todos nós somos. Como todos nós continuamos sendo. E queremos ser todos os dias. Mas existem algumas etapas da nossa vida que a gente precisa cumprir, para que a gente possa viver a plenitude da vontade de Deus para nós. E concluindo, eu quero deixar uma frase que eu já ouvi há muitos anos, já repeti aqui, e eu vou repetir de novo, porque a repetição é o pai do ensino, como eu aprendi com o pastor Pedro Carlos. Ela diz assim, como o pastor uma vez pregou numa igreja, eu ouvi, guardei no meu coração, diz assim, que o que somos hoje é o resultado das nossas escolhas de ontem. A pergunta que fica é, o que seremos amanhã? Amém? Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Vamos convidar a ficar de pé, aplaudir ao Senhor. Deus pode falar de adoração. Volte para Betel, que é o lugar de permanência de adoração e da presença de Deus. Amém, pastor? Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Palavra muito abençoadora, né? E quando Deus tem promessa, Ele cumpre a promessa. Havia promessa para a vida de Jacó e tem promessa para a tua vida também. Amém? Vou repetir, tem promessa para a tua vida também. Amém. Amém, querido? Mesmo, talvez você, eu não sei a situação que está vivendo, você não sabe a minha também, mas fique ciente de que a situação que está vivendo, seja ela de uma forma contrária ou até mesmo de uma forma abençoadora, Deus está formando o teu caráter. Porque lá na frente Deus vai te abençoar. Da onde nasceu as 12 tribos? De Jacó. As 12 tribos nasceu de Jacó. Amém, querido? É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus é Deus de honrar a sua promessa. Mas você precisa de mudar urgentemente a vida que você está vivendo. Porque a promessa de Deus para a tua vida. Vamos adorar a Deus, vai? Vamos lá, Tiago. Glória a Deus, Aleluia. Nós temos o Deus de alianças, o Deus de promessas, o Deus que cumpre a promessa. Deus que não permite que morramos sem que sua promessa se cumpra. Esse Deus de alianças, nós queremos ver essa noite. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sempre os teus olhos, todo Senhor, sempre atentos permanecem em mim. Nos seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto, esconde. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. De alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Nossa, Deus que cumpre a promessa, Deus que cumpre a aliança, Deus que nos chama no seu nome, Deus que nos capacita a cumprirmos a aliança. Deus é Deus, para terminar. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus. A palavra pode se cumprir, ela se cumpre. Havia uma promessa na vida de Jacó. E a caminhada leva-nos a viver, a sofrer, a ter vitória, a ter conquista, a ter perdas. Mas lá na frente, nós temos que reconhecer que Deus tem uma promessa na nossa vida e nós temos que mudar. Porque se não mudar, aí já era para você. Mas Abraão reconheceu, Jacó reconheceu que Deus tinha uma promessa na vida. Lembrando que houve um momento
fome e a maior necessidade, já vou finalizar o culto, naquele período. E Isaac tinha uma grande oportunidade de buscar socorro lá em Gerar. Gerar parece que era uma província, uma cidadezinha lá do Egito, né? E Isaac teve toda a oportunidade de descer a Gerar para buscar recursos para as suas necessidades. Mas a Bíblia fala que ele não desceu, ele não foi a Gerar. E no pior momento da situação que ele estava vivendo, aquela cidade, naquela época, naquele período, diz a Bíblia que Isaac, ele ofertou na pior fome que ele estava passando. Eu ouço muita gente falar assim, não, porque quando a minha vida melhorar, eu vou abençoar, porque quando a minha vida melhorar, eu vou ofertar. Não vai atrás disso não, porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então não vai atrás dessa conversa não. Mas Isaac, ele entendeu que o Deus da promessa ia cumprir o que Deus tinha para a vida dele. E ele sabia o Deus que iria prover todas as necessidades dele. E a Bíblia fala que ele ofertou em tempo de crise. Nos piores momentos ele semeou em tempos de crise. Ele não desceu. Sabe o que acontece com a nossa vida? É que quando nós estamos vivendo os piores momentos, a gente desce para Gerar. A gente vai buscar socorro no Egito. A gente vai buscar socorro em pecadores, em homens que são maus. Vamos buscar em agiota, vamos buscar não sei onde, vai não sei para onde. E nós não entendemos que Deus é o Deus da promessa. E nós precisamos de entender isso. E a Bíblia fala que quando Isaac não desce a Gerar, não desce para o Egito para buscar o socorro, ele semeia no pior momento de fome da vida dele. Sabe o que aconteceu na vida de Isaac? Diz a Bíblia que ele ficou riquíssimo. Querido, eu não estou dizendo aqui que você vai ficar riquíssimo para você ofertar, não. Mas você precisa de uma posição. Você precisa de entender porque esses homens, Jacó, esses descendentes, esses patriarcas, né, os patriarcas, eles eram homens que ofertavam, eram homens que eram fiéis à casa do Senhor. A Bíblia fala, inclusive Abraão disse, eu dou o dízimo de tudo que eu recebo. Eles eram fiéis, por isso que Deus honrava, por isso que Deus abençoava ele e os descendentes dele. Eu quero te convidar agora a semear, né, pastor? Mas pastor, eu estou passando necessidade, pastor, amanhã eu tenho que pagar isso, eu também tenho. Mas semeie na dificuldade e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Traga a tua semente, faça como eu e vamos agradecer a Deus. Dia 7, a diaconisa Isabelle fez aniversário. E dia 12, hoje, a pastora Sandra está fazendo aniversário. Agora só tem acho que dia 18, é isso? 18? O Vico? É isso, Vico? Cadê o Vico? Está ali no dia 18? Acertei, dia 18 e finaliza, se parece, no mês de fevereiro. E eu vou convidar aqui a pastora Sandra e a diaconisa Isabelle para nós orarmos como é de praxe. Nós fazemos sempre as nossas orações para os aniversariantes da semana, todos os domingos. Aqui tem uma assim, aqui tem outra assim. E ela contando aqui um testemunho, ela falou quando eu era pequena. Ela contei ali, né? Ela falou quando eu era pequena. Deus te abençoe quando você era pequena. E está continuando te abençoando quando você ainda é pequena. Deus é Deus de palavra, né, irmão? Estenda as mãos para cá, por gentileza. Pai, aqui está a tua filha, diaconisa Isabel. Tua serva que tem nos honrado muito com os seus serviços aqui na geração profética, mas não para a geração profética, mas para a tua obra. Nós queremos te abençoar. Queremos dizer que tu é uma pessoa muito importante aqui nesse ministério. Queremos agradecer por todos esses anos que você está sendo fiel, honrando a sua liderança, honrando os seus compromissos, honrando o teu chamado. Nós agradecemos a Deus pela tua vida. Obrigado por mais um ano de vida, meu Deus, por não permitir que seja controlada por remédios, que fosse entubada, que fosse alcançada pela Covid. Não, nós te agradecemos porque a tua palavra prevaleceu quando eu disse, praga alguma entrará na sua tenda, todavia se entrar, nós seremos curados. Palavra lançada nos piores momentos da Covid.
2 anos que vivemos aqui nesse lugar. E tu honrou a tua vida mais um ano, livrando das doenças e livrando das enfermidades, e abençoou ela também o seu casamento. E nós queremos te abençoar. Tu és muito especial para este lugar e tu és especial para Deus, porque mesmo diante das turbulências da vida, você nunca se prostrou e deixou de ser fiel à casa do Senhor. Então nós agradecemos a Deus pela tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aqui está a pastora Sandra. Tua serva também que tem sido fiel à tua obra aqui nesse lugar durante todos esses anos e comigo. Quase 40 anos me acompanhando no nosso chamado e no nosso ministério. Obrigado, Pai, pela mulher que ela tem sido, pela pastora que ela tem sido, pela mãe, pela filha, pela esposa, pela avó agora. Obrigado, Senhor, pelo comprometimento com a tua palavra. Porque líder tem que ter convicção, tem que ser firme, tem que ter atitude mesmo diante das turbulências da vida. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado porque não foi alcançado pela Covid. Obrigado porque, Senhor, tu tens nos abençoado com a saúde. Que eu digo sempre que a saúde é a maior riqueza que nós podemos ter. Muitas pessoas milionárias, mas estão agora em uma cama, sem poder levantar uma mão, sem poder andar. E nós podemos fazer isso. Porque tu és um Deus que cumprir a tua palavra para conosco. E nós queremos abençoar a tua vida, praga alguma entrar lá na sua tenda. Porque Deus é fiel à tua palavra. Nós te abençoamos no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos orar agora para finalizar. Eu acho que tem alguma coisinha ali atrás. Estou vendo ali, feliz. Deve ter alguma coisa aí, né? Não é carne seca com abóbora não, né, Rosana? Não. Querido, Deus abençoe você. Estaremos de volta, se assim for a vontade de Deus, na quinta-feira com o nosso curso aqui, com a nossa aula, tá bom? Antes de eu fazer a oração, ou depois, deixa eu orar pelos ofertórios. Senhor Jesus, obrigado por esta noite, pelo privilégio de estar na tua casa. Porque o privilégio é nosso de poder estar na tua casa. Nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela semente lançada no gasofilaço. Que essa semente possa gerar fruto na vida dos teus filhos. Eu tenho falado aqui que essa semente, os dízimos, as ofertas, ela gera fruto não só para nós, mas para os nossos descendentes. Porque todos os patriarcas eram fiéis, e por causa disso, os seus descendentes também eram abençoados. Os dízimos, as ofertas, abre porta para os nossos descendentes, abre porta para os nossos filhos, abre porta para os nossos netos, porque a semente, ela gera fruto. E esse fruto aqui lançado possa gerar portas abertas para a tua vida e para todos os seus descendentes. Nós abençoamos todos os dizimistas e todos os ofertantes. Leva-nos guardado por ti. Livra-nos dos homens malignos, dos homens sanguinários, do acidente, do roubo, do assalto e da bala perdida. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje. Os eleitos do Senhor, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus.